E aí, na hora que eu não sabe que e-mail é? Não sei. Na hora que ele coloca meu nome, ele muda, joga para um outro. Já começou? Já. Meu Deus. Olá, boa tarde. Graças a Deus que nos permitiu estarmos aqui novamente na presença do Senhor. Na semana passada nós tivemos um problema aqui e não podemos ter a nossa live. Porque deu um ciclone, destellou tudo e nós passamos quase 48 horas com vendaval. Então foi muito terrível, gente. Então por isso na semana passada nós não tivemos. Mas hoje nós estamos aqui de volta. Eu quero aqui apresentar. Hoje nós temos uma pessoa ilustre aqui, gente. Importada diretamente do sertão da Quina. É a nossa irmã Cida. E junto com o vento. Isso, veio junto com o vento. Aí a Eliade tem que sentar um pouco mais de lado. Né? Então tá aqui também a Eliade. A Eliade. Boa tarde. A Rafa está escondida atrás da Boa tarde. Eliade. E a minha esposa. Boa tarde. Amém. Então, nós na semana retrasada, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, nós estávamos no capítulo 2 e falamos sobre a comunhão dos cristãos. Hoje nós vamos falar a partir do capítulo 3, do versículo 1 em diante. Nós vamos falar sobre a cura de um mendigo aleijado. Tudo isso é consequência do que aconteceu desde o princípio. Você quer dar um relato desde o princípio? Sim, deixa eu achar aqui primeiro. Estou tomando café, viu? Nossa, o café tá tão cheiroso. Nós falamos sobre a comunhão, né? É Atos 2, o que mesmo, Jorge? Desde o princípio. Desde o princípio, quando nós começamos a fazer um apanhado aí desde o começo, no livro de Atos, Jesus se ascende ao céu, ele fala pra gente... É escolhido o outro de si, apóstolo, né? Isso. Foi Matias, eles tiraram sorte e caiu sobre Matias, e Judas se enforcou, né? A gente comentou até sobre isso, sobre Judas. Aí depois nós falamos sobre o Pentecoste, das línguas que vieram sobre o povo, né? E depois das línguas, da pregação de Pedro, quando aceitaram mais de 3.000 almas, né? É lindo, né? Isso. E aí, e também falamos quando veio o Pentecoste, veio como um vento, né? Eu fiquei pensando, irmão, a gente falou muito sobre o vento. Toda vez que o vento assusta muito, né? Tá explicado. Aí veio um vento aqui, mas não foi do Espírito Santo não, viu? Foi um vento muito ruim. Mas foi impetuoso. Foi impetuoso, que apavorou a gente, viu? Aproximou muitos, eu acho que, de buscar o Senhor nesse vento. Né? Nossa, eu orei a noite toda. A noite inteira teve orações. Eu não oro de Eu madrugada. até falei pro irmão que eu estava cheio de espírito, que eu orei a noite A toda. noite inteira. Os crentes aqui da rua tudo orando. Mas é importante a gente até ver isso aí, a gente ouvir aquela coisa. Aconteceu, eu creio que desta forma, quando veio o vento, que ele disse que foi um vento impetuoso, foi algo que assustou as pessoas que estavam aqui Impetuoso, fora. gente. Não foi pouca coisa, não. Né? Deu um susto em primeira instância. Depois, quando veio o fogo do Espírito sobre, sobre eles, cada um deles, então aquilo já deu para eles acomodar e sair do estado de susto para de êxtase, na presença né? do Porque Senhor. veio Né? a presença do Senhor e encheu toda a casa, né? E tiveram línguas repartidas de fogo sobre cada um deles e eles falaram em outras línguas. Nós tivemos língua de clamor aqui, né? De socorro, Senhor e tal. Eu não queria nem E ver. é interessante que pensando assim, né? Muitos querem esse lado do êxtase na presença do Senhor, mas esquece que tem um ventinho antes. Tem um vento tem um antes. vento, ele Que assusta. vai trazer verdade. depois, né? Que levanta tudo que tá tira errado, todo o pó, abala, sacode. Tirar todas as Isso, folhinhas. e fica só o necessário, né? Tudo isso aqui, quando ela deu esse relato aqui, desde o princípio até agora,
é consequência desse derramado Espírito. As pessoas eram pessoas comuns, depois elas mudaram completamente, até chegar ao momento que nós falamos aqui, que eles tinham também um sentimento único. Sim, a comunhão entre eles era muito grande. Era muito grande, havia uma unidade, um olhava a necessidade do outro, igual hoje, né, gente? Um olhava a necessidade do outro, e aí até uns se dispunham de alguns bens que eles tinham a mais e vendiam para que ninguém tivesse falta de nada. Eu gostaria que a igreja tivesse permanecido nessa tocada desde o princípio, mas infelizmente onde entra o homem, entra os seus conceitos, e aí ele quer muitas vezes manipular as ações do Espírito. Bom, nós vamos então agora, continuando sobre esta consequência o relato do que começou a acontecer por ocasião disso, no capítulo 3, a cura de um mendigo aleijado. Quer ler errado? Nem aberto, né? Quer ler sim? Meu pai me deixando sempre de calça. Ela está viajando, mas Eu não estou viajando. Eu tô fazendo a parte que verifica que as pessoas falam, comentam, etc. Tá todo mundo bem enquadrado, né? Ela tá ali olhando. Pode ler então? Pode ler. Eu vou lendo e você Capítulo 3 vai até o versículo 10. Não, você lê primeiro, depois a gente vamos comentar sobre ele. Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Olha, só a leitura em si já é algo que enche o nosso coração. Mas eu quero ver com vocês aqui uma coisa que me chama muita atenção sobre certas coisas que devem acontecer no tempo e na hora certa. Ele fala aqui que eles estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde. Se você for analisar, for ver, tudo aconteceu na hora nona, na hora sexta. 3 em 3 horas, né? 3 em 3 horas. Normalmente, quando a gente fala assim, vou fazer um programa de oração pela madrugada, a gente coloca lá às 3 da madrugada. O nosso café da tarde é às 3 horas da tarde. A gente não faz isso por acaso. Isso tem uma conotação muito grande. São horários em que janelas são abertas nesses horários, né? São janelas que abrem do céu. Quando Jesus morreu foi às 3 horas da tarde. E aí depois, quando os discípulos, quando estavam no barco, que Jesus operou aquele milagre poderoso de andar sobre as águas, foram na hora nona, né? Tudo de 3 em 3. Então eu acho muito importante isso, a gente saber que não é por acaso que as coisas que a Bíblia faz questão de citar o horário, o tempo. Né? O que vocês acham? Eu acredito que realmente, né, tem um
sentido, né? Agora eu só fiquei preocupada com esse negócio que janelas são abertas. Porque igual a gente estava orando 3 horas da manhã, a gente mudou Pra 4h30, para né? 4h30, sério, acorda. Eu fiquei pensando nisso, sabia? Porque é tudo de 3 em 3 horas, né? 9 horas da manhã. Mas é oração, né, minha filha? É sacrifício, né? Também vejo assim também, né? Que não, também não é uma ritual, pessoal, é. né? Eu vejo que 3 é porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E é tudo de 3 em 3. Tudo é de 3 em 3 vai meter, né? A gente é corpo, alma e espírito. Próton, elétrons e neutros, né? É tudo a marca da Trindade. A matéria, né? tudo em 3, né? Então, eu acho que eu vejo assim que nessa parte aqui, quando se fala, Deus é muito me alertado muito assim, né? Ao ver o número e combinar, não virar numerologia. Não. Não é isso. Mas é saber que nada está por acaso, como o senhor falou. Tem uma ligação. Tem. A gente não pode deixar passar nada desapercebido, porque tudo tem uma conexão e muita coisa é uma sombra para nós hoje, né? Sim. Do que aconteceu lá, para nós a gente vê como uma sombra, para a gente ter uma noção de que é real. Cada vez mais se confirmar que a palavra é real. Vou deixar a Rabi mais tranquila aqui. Um horário que abre a porta, mas ela continua até às 6 horas. 4h30 da manhã. Até o próximo horário. Até o próximo horário, que é às 6, que abre nova porta. Rabi. Que abre nova porta. Ai. Isso é muito importante, gente. Porque aquele momento é o momento que uma janela se abre. Mas quando chega às 6 da tarde, se abre outra janela. 9 da noite, outra janela. Meia-noite, outra janela. Né? Nós vimos isso com o pastor Jefferson. Pra ninguém ter desculpa de namorar, né? Isso, que nem as festas também, né? Que as coisas acontecem nas festas que Deus estipulou para o povo judeu. Não que a gente agora vai fazer as festas, mas Deus usa as festas, não é do povo judeu. A festa é de Deus. Né? Porque ele usa essas festas para atuar nessas horas, né? Deus usa. São as janelas. Assim, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que Deus ouve, sim, com certeza, né? Claro. Eu entendo que da questão das 3 horas da manhã também, que é o momento em que o nosso sono está mais profundo, eu acho. É um sacrifício também. É um né? sacrifício maior também, né? E só pra quem é madrugadeira que nem eu, né? Eu durmo as 2. Rafael. Começou. Só Que 6 horas da manhã tá brincando ainda. Então aí não é Mas sacrifício existe pra um mim, outro horário mas às também 6 horas que seria. Que é também muito difícil, que é o horário das 6 da manhã. Também é muito difícil. Esse horário Todo mundo diz assim, esse pra mim é o melhor melhor. sono. Tudo tem uma ligação. Tem relação uma coisa com a outra em termos de... Porque nós não somos carnais, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos espirituais. A gente muitas vezes enxerga as coisas com os olhos da carne. Precisamos aprender a enxergar com os olhos do Espírito. É muito importante a gente perceber os momentos que são cruciais. Veja só uma coisa. Quando o Senhor vai se encontrar com os discípulos, era a hora 9. Porém, a tempestade, o ocorrido, até ele chegar até ele, já tinha passado da hora 9. Entendeu? Quando houve também o momento de que Jesus deu o brado, que ele disse, está consumado, isso era 3 horas da tarde. Onde aconteceram os maiores eventos, foram exatamente quando se abre a janela. Quando se abre aquela janela. Então, quando isso aconteceu, depois até ele ser sepultado, até acabar aquele período de trevas que houve, né, tem um espaço, não é? Em cima das 3 acontece tudo às 3 horas da tarde. Mas como nós estamos falando aqui, é o momento em que se abre uma janela. Se a gente tem no coração esse... Eu mesmo observo muito isso. Já houve um tempo quando eu era novo convertido, eu sem saber disso, eu acordava às 3 da manhã, todos os dias. 3 da manhã, quando não tinha despertador.
Mas era 3 da manhã, o Senhor me acordava. 3 horas da manhã. E se o povo começar a perceber, tem muita gente que é despertado mesmo, né? Sim. Sim. Tem época É a hora, que né, eu do nada, sou né? muito Fala, desligada. Jonathan, ele começa a espirrar mais ou menos nesse horário. E é a hora que o meu relógio vai despertar, né? É assim, é ligado, assim, Eu fico assim, são novos eventos, né? É uma série de eventos, né? Como dizia o tio da minha esposa, que já está com o Senhor, ele disse assim, a nossa vida é como se fosse um computador passando, de tanta informação a gente consegue captar alguma. Não, o céu, né? O céu, né? O Passando, céu. só que a gente Passando, consegue a pegar gente alguma capta coisa, alguma coisa do né? céu. Que lindo, que visão linda. A Bíblia, ela é, na realidade, ela é algo que está diante dos nossos olhos e a gente tem que aprender a olhar ela com os olhos do Espírito, que a gente vai começar a ver também o conhecimento de Deus, ele se transferindo assim. Ah, mas o livro está parado, mas o conhecimento está se movendo. E também essa questão que o senhor falou, de olhar de forma espiritual, dessas questões de ter o horário certinho, né, da janela, sabendo? Eu me lembrei da questão de que tudo com Deus é com relação a posicionamentos. Muitas vezes você não tem a capacidade de fazer aquilo que você decidiu fazer. Mas somente o fato de você decidir, entender, Deus quer isso Se de posicionar, mim, eu né? me posiciono, aí Deus já faz o resto. Dá força pra gente. Né? Geralmente o ser humano é assim. Primeiro eu tenho a capacitação ou o recurso para fazer, para depois eu me posicionar. Isso não é fé. Isso não é fé. Com Deus é diferente. não é Com Deus fé. se posicione primeiro. Recurso vai vir. A capacitação vai vir, mas você precisa primeiro se posicionar. Então, se você olhar tudo que gira em torno de Deus, é assim, é posicionamentos. Como o papai falou, abriu a janela. A gente não está vendo. Mas ali está acontecendo. A mesma coisa no posicionamento. A gente não está vendo, mas é como se quando a gente se posicionasse, que entendesse o que Deus está ali falando com a gente. E às vezes Deus está falando com a gente, ó. Tempo. Igual ouvi o pastor Hernani, não é o dia não, o outro. Ele falou assim, das coisas que Deus faz ele não vê, né? E Deus parou de dar sonho a José, mas deu pro faraó, né? Deus não respondeu para Jonas, mas respondeu para a baleia. Deu a ordem. Deu a ordem para a baleia, né? Então, tanta coisa que está acontecendo à nossa volta que a gente não vê, mas a gente tem que andar por fé, né? Isso, com os olhos do Espírito. Gente. Que é um exemplozinho bem do cotidiano nosso. Se você sentar no carro e não ligar o carro, ele não vai andar. Então, ao momento que você bateu na chave, ele funcionou, a partir dali ele já começa a andar. Esses horários, eles são como pá, bateu na chave e aí tudo começa a acontecer. Se você ficar parado ali, e muitos de nós, sem conhecer isso, a gente fica como se tivesse assim, ó. Como se tivesse nada acontecendo. Como se não tivesse nada acontecendo. Mas está acontecendo nesse momento, está acontecendo. Nós estamos na presença de Deus, os anjos do Senhor estão aqui presentes, o Espírito Santo está presente, né? E a gente nós somos pessoas de fé. E por fé nós somos justificados diante do Senhor. Outra coisa que ele fala assim, que ali, a partir de, você pode ver uma coisa, que era 3 horas da tarde e ali estava sendo levado à porta do templo um aleijado de nascença. Veja que como isso foi ápice, eles entram no templo. Aí o aleijado está ali, ele sempre esteve ali. Nunca... Todos os dias no mesmo No horário. mesmo Ele lugar. era levado nesse E eles horário. iam, Nesse não, e horário. eles iam no templo, porque eles não pararam de ir, Isso, porque neste horário. Jesus isso, veio, verdade. né? Era a hora que aqui diz que a tristeza dos era a hora fariseus, da... eles continuavam. Que hora que ele fala? Que era a hora da oração. A oração. É a hora da oração que era às 3 da tarde. Você vê, isso é importante, a hora da oração às Ele 3 da tarde. achava que porque as pessoas iam para lá, ele ia ter uma esmola gorda, né? Sim, naquele Mas momento. naquele dia a vida dele foi mudada ali para sempre. E veja o né? evento que acontece quando os servos do Senhor, que têm a visão do Espírito, quando chegam são questionados com relação às circunstâncias humanas, né? Porque
o pedido de esmola, o dinheiro, tudo está relacionado com a vida humana. Mas aí Pedro diz para ele olhar para ele. Olha para nós. O que eles iam... O que o cara ia ver? Ia ver o Pedro e Dois pobres, porque eles eram Só pescadores que e não tinham Pedro o que estava comer, olhando para ele com os olhos do Do Espírito. Senhor Jesus, né? Já estava Ele- cheio do Espírito. Porque, gente, né? Tava Ai, Essa- começando. essa- gente, olha pra olha nós. pra nós. Como é que Não era demora? ele, era Jesus autoridade, ali. né? Oh, Você, nem, coisa linda. você não acredita no Pedro do final de Lucas ali, no final dos evangelhos, você não acredita que é o mesmo Pedro que vem depois. Pra ver como é que o Espírito Santo, ele nos transforma, gente. Ele nos transforma, ele capacita a gente a entender a palavra. Enquanto a gente não recebe, né, o Espírito Santo não se move em nós, a gente não consegue entender nada. A gente lê a Bíblia e faz... Ah, meu Deus, que difícil cansativo, entender. tá difícil. Né? E quando o Espírito Santo vem sobre nós, Pedro, ele não tinha estudo nenhum, mas ele falava da palavra como um fariseu, um escriba que já tinha lido ali o Torá. Na pregação dele, ele fala de coisas lá de trás e pra frente, sendo que ele era só um pescador. Mas igual isso aqui que ele fala, né? Olhe para nós. Quer dizer, ele chamou atenção para os dois que estavam ali, né? Os dois discípulos, Pedro e João. E o homem olhou para eles achando que ia receber alguma coisa. E aí ele fala que ele não tinha prata, não tinha ouro, mas ele tinha algo para dar, né? Muito mais importante. E nós, hein? E nós? Quem já viveu uma experiência assim, de sentir a presença de Deus tão forte em você, de você sentir que quando você tocar em alguém, não é você, é o Senhor tocando. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Você está sentindo aí? Então, se prepara, porque você vai sentir muito. Porque a gente pode viver uma experiência dessa, né? Eu lembro que eu dava aula nas creches, né, de Jandira. E conforme eu ia lendo a palavra, eu sentia muito a presença de Deus ali com as crianças. E eu sentia de tocar em cada um deles, sabe? E a hora que eu tocava, eu sabia que era Jesus tocando neles. Você sabe? sente até sair como se fosse algo de você. Sim, eu sentia e eu tocava neles, porque eu sabia Sabe que tudo. Jesus estava ali tocando naquelas crianças, sabe? É Jesus- muito lindo, Jesus gente. estava dizendo, saiu de mim virtude. De nós também sai virtude. Sai. Porque a virtude é do Espírito. Olha Agora, o que nós temos para dar, né? Nós temos Jesus. Agora, Nós quando- temos o poder de Deus. mas quando você fala E para a uma gente fica pessoa... escondendo, né? O nosso talento. Quando você fala para uma pessoa olhar para você, para onde ela olha? No seu olho. Isso. Você veja uma coisa. Ele fala, quando fala, olha para mim. Você não vai olhar para o pé, você não olha para a mão, você não olha para o peito, você não olha para o nariz, você não olha para a testa, você olha nos olhos. Nos olhos. E quando esse olhar se cruzou, os olhos do Espírito com os olhos humanos, Pedro diz assim, eu não tenho prata, olhando para ele. Glória a Deus. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Gente, que é como se você pudesse ver assim, raio saindo do olho e entrando no outro. Vamos fazer uma E ficção. ele Foi sentiu- lá nos e ligamentos pra você ver, dele e ele curou sentiu, ele. ele sentiu força ali. Sim, Porque sim. ele teve coragem de pular. Sim. Foi embora de Levantou esperança, no né? salto, glória a Ele Deus. foi lá por anos só para receber uma esmolinha e a vida dele mudou naquele dia. E o que eu achei mais lindo é que a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi orar junto. Foi lá junto. E ficou do lado deles, né? Mudou a vida dele total. Ó. Deixou de ser aleijado, deixou até de pensar que ele, no dia seguinte, não ia ter mais aquela graninha, né? Não, mas depois ele ia Mas conseguir O diabo é É astuto. muito, mas gente. é muito humilhante, gente, O né? diabo é astuto. Ele vai jogar depois, querer jogar, que você entrou na emoção, e agora? Agora você já está, você não é mais aleijado, você não pode mais pedir esmola. Mas aquele mesmo que curou, que libertou, ele também sustenta. Ele abre portas, ele sustenta. A gente E não outra, vê. né, pai? Ele só pedia esmola porque
Ele não tinha condição, Não tinha condição de trabalhar. Não Pra tinha você condição ver de como é que trabalhar. ele era uma pessoa que... Porque é que a gente vê bastante agora, assim, né? Pessoas que enfaixam a De má fé, perna, né? Isso. machuca a própria Mente, perna né? pra ficar lá pedindo esmola, porque prefere do que trabalhar. Mas eu acredito que essa transformação que veio, essa cura, não foi só fora. Foi dentro. interno, com certeza que é E o interno. desejo dele era tão grande de servir a Deus que a primeira, ele podia simplesmente ter pulado, agradecido e saído e ido embora, não é verdade? Mas não. Ele já foi orar também, agradecer a Deus. As moscas aqui ficam tentando também participar do nosso café da tarde aqui. Eu vou repreendê-las em nome de Jesus. Vou pôr o ventilador pra Isso, cima. pra cima. Por favor. Ela vai ligar o ventilador aqui pra cima, pra essa mosca aqui parar de incomodar a gente. Mas eu conheci um aleijado, e na realidade ele tinha uma perna, uma úlcera na perna, bem no meio da canela, era purulenta. Ele não conseguia andar. E ele pedia esmola lá em São Paulo, lá em Santo Amaro. Ele ficava ali perto da igreja de Santo Amaro. Oraram por ele, esse homem foi curado, gente. Mas você sabe o que ele fez? Ele feriu a perna novamente. Não de imediato, mas depois de alguns dias. Porque é o que eu falei, o diabo ele não vai deixar de investir, tentando trazer dúvidas ao coração. Mesmo a pessoa vendo que ela foi curada, recebeu o toque do Senhor, ele fazia daquilo o seu meio de vida. Este homem, o da Formosa, mas esse outro fazia o modo de vida. Ele foi curado, oraram por ele, tiveram ali misericórdia dele, falou, vamos orar por você, e ele foi curado. Ele foi, feriu a perna e causou novamente a úlcera. Gente, mas é tão necessário, né, os milagres, né? Sim. Porque faz com que as pessoas provem do poder de Deus, né? A gente tem vivido tempos assim de muita aridez, escassez, né? Nessa época, porque talvez porque já está se aproximando o fim dos tempos, não sei qual é a razão. Olha, Deus é que sabe, né? Olha, ontem... Mas são dias difíceis que a gente tem vivido, né? Ontem lá na oração, quando nós estamos reunidos para orar, nós citamos ali uma passagem dada do livro de Tiago, que ele diz assim, que vocês pedem, mas pedem mal. Mas ele disse assim, peça com fé. O que acontece? Esses eventos que nós estamos narrando aqui, do livro de Atos, desde o princípio, ele mostra que era uma decorrência da experiência que eles tiveram e de ter recebido o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo neles. E era uma consequência as coisas, os fatos irem acontecendo, pessoas sendo curadas, porque o próprio Jesus disse isso. Né? Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e vão curá-los pelo poder do nome de Jesus. Nós hoje, nossa geração do ano 2022, nós temos o mesmo Espírito Santo. E por que as coisas não acontecem? O próprio Jesus disse assim, quando ele vier, porventura, achará fé na terra? Ou seja, não acontece porque a gente não coloca ali o nosso coração em fé. Não exercita, né? Não pratica. Ele pede mal, porque ele disse assim, se você pede com fé, o que vai acontecer? Deus responde. Se não acontece, a gente manifesta aquela fé natural. Porque existe a fé que ela é sobrenatural, ela é pelos olhos do Espírito, e tem aquela fé que é do raciocínio humano. Por exemplo, essa fé dele criar um celular como esse aqui, é a fé do raciocínio humano. Ele primeiro, isso aqui nasceu na cabeça dele. Ele desenhou, fez o projeto, e aí, hoje você vê o celular. Mas em primeiro lugar, nasceu em algum lugar. Então, isso é a fé humana, o raciocínio humano, da lógica humana. Só que nós vivemos com os olhos do Espírito, mas estamos cada dia mais vivendo com a fé racional. E a fé racional não produz nada. Ela só produz positivismo, né? Como a gente tem visto em muitos lugares,
vai acontecer, você tem que ser positivo, você tem que isso e aquilo. Pensamento positivo. Muitos É. manipulam a fé das pessoas Você pelo consegue, raciocínio você lógico. pode. Aí é humanismo, né? Não você é fé pode, mais, você né? consegue. Isso. Você, Deus, é igual uma música que eu fiquei escutando aqui. Eu falei, eu acho que eu sou muito assim, durona, né? Porque eu fiquei escutando, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Eu fui escolhida por Deus, eu fui escolhida, eu sou escolhido. A música era só isso, falando porque eu sou escolhido, por isso que eu sou abençoado, porque Deus me escolheu, porque eu sou escolhido. Eu falei, Jesus, Amém, foi glória a escolhido. Deus. Mas cadê a sua parte de permanecer, né? Tá bom, você foi escolhido. Mas aí agora, mas Tá o quê? bom. Pra permanecer? Aí eu fiquei assim, ai, que música chata, tu tirei na hora. Eu falei, não aguento essa música, eu sou escolhido, porque eu sou escolhido. Parecia criança, parecia criança assim. O pai me deu, sabe essas crianças que ficam? É meu pai, ele me deu, parecia isso. Mas olha Eu falei, só, nossa. os 12 apóstolos foram escolhidos pessoalmente por Jesus. É, Todos. verdade. Um morreu degolado, outro morreu crucificado de ponta Foi cabeça, É, foi então, eu cerrado fui ao escolhido, você meio. fui escolhido mesmo? Né? Então você começa, outro foi apedrejado, né? O Estevão foi apedrejado, foram escolhidos pelo Senhor. E o que foi jogado, o João, né? Foi jogado no óleo, mas aí falou que ele boiou. É. Isso aí É. não sei se é verdade. É, né? acho que é. Não, no óleo quente, óleo João, Historiador, né? na ilha de É Patmos, João né? do Apocalipse. O João do Apocalipse. É. Então, Ele boiou. ele boiou, ele não Um queimou. óleo quente. não morreu. Aí mandaram ele pra ilha. Aí, Não, ele não morreu. Mas isso lembra que eles falavam assim, que eles tinham esse pensamento que João não ia morrer? E É. falou Isso, deles. por causa que Jesus Por causa tinha do dito, que né? Jesus tinha Se eu quiser que falado. ele viva até eu voltar. É, Ai, que- quem dera. que Pedro foi e falou, e esse aí? Aí Jesus foi, que te importa? Isso Da é o sua Pedro. vida, Pedro. Isso Isso era o Pedro antes do Espírito, né? Era o Pedro antes, É. porque o Pedro depois ele era Então. completamente diferente. Aí o que aconteceu? O homem se apegou a eles, né? E todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Aquele homem que era aleijado antes e ficaram todo mundo admirado. Então, era isso que eu queria pegar. Hum. Porque, igual o papai falou da pessoa, do rapaz que foi curado na perna, que tempos depois ele foi lá e se feriu. E aí a gente pensa, poxa, então não podem pensar, poxa, mas então não valeu de nada. Valeu. Valeu. Mas valeu, porque pode ser que aquele homem, naquele momento, tenha esquecido, mas quantas foram as pessoas que foram afetadas por Sim. aquele Com dele? certeza. Com a cura dele. A mesma coisa é o aleijado. Ele não estava ali procurando cura. Não. É. Ele estava ali fazendo o trabalho dele, Todo Tiago. né? Mas Deus desejou dar a ele a cura. É. Porque ia mais do que simplesmente curar ele aqui. E a Muitas refletir. pessoas viram. Também Muitas eles pessoas foram estavam cansadas. no meio, tipo assim, de um avivamento, né? Que nem depois veio da Rua Azusa, né? É. E a gente tá esperando um avivamento assim também, Estamos. né? Não? É só uma pecinha lá aparecer que a gente já vai saber. Isso. A gente tá esperando o avivamento do Senhor chegar para nós. E eu creio que muitas maravilhas vão acontecer. Agora, né? agora você vê uma coisa, né? A Rafa falou bem aqui uma coisa, que ele estava ali e quando eu imagino que ele falou, o Pedro falou para ele assim, olha para nós, ele achou que o Pedro ia tirar uma nota de 100 ali do bolso, né? Tchim! Ele não pediu para ser curado. É isso que é interessante. Ele né? não tinha expectativa de ser curado. Não era Ele isso não, que ele queria. não, ele não era isso que ele. Eu acho interessante Ele isso. não tinha nem questão de É fé, o você mesmo- tem Mas fé, ele era você alvo foi do curado. propósito de Deus. Isso. Não foi nem assim, tinha homem algo de pequena pra fé. ele. Não era nem isso pra ele, nem homem de pequena A fé dele não importou Não, ali, ó. Não Tem importou. uma coisa quase É que tão lindo, semelhante, né? Que fala assim, às vezes a pessoa, o doente precisa ter fé para ser curado. Não necessariamente, porque aconteceu com Jesus quando estava lá no tanque de Betesda, aquele paralítico que estava 38 anos lá, ele estava tentando, de certa maneira, Chegar na água chegar lá. na água por causa de um crendice, né? Como é que fala? Um mito, É. da mitologia. Era da né? mitologia Foi aquilo ali. contaminando o povo Então, de Israel também. ele falou assim, aí virou para Jesus e falou,
Toda vez que alguém vai lá, eu não tem como Era chegar, né, disso. para ser curado. Era. Você pode ver que Jesus não questionou. Não falou, isso aqui Você está fazendo aqui? Você é Ele judeu? paga dízimo, isso aqui é coisa do paganismo. Né? Não. Isso aqui é bobeira. Mas na verdade, não, menino. Ninguém sabe se aquilo de fato acontecia com as pessoas que desciam ali naquela água ali que Estava borbulhava. esperando o anjo, né? Esperando o anjo. Mas o próprio Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? Pergunta para ele. E ele ainda fala, Porque não tem ninguém que me ele leva lá. respondeu isso, ele respondeu para Jesus, eu quero. Não. Ele não respondeu para Jesus, eu quero. Ele simplesmente falou assim, não tem ninguém que me leve até lá. Jesus vira para ele e fala, toma tua cama. E vai. A palavra de Jesus era Oh, tão poderosa, Senhor. é isso que eu fico pensando. Era um poder tão grande que a pessoa nem questionava assim, mas não, ela simplesmente levantava. Simplesmente A levantava. autoridade dele era tão grande que não tinha O questionamento. comando, né? O faz, né? comando da Faz. voz era tão poderoso que a pessoa se levantava. Mas olha, vocês viram uma coisa. Tanto é que ele nem procurou saber quem tinha curado ele. Quando chegou lá, perguntaram para ele, vem cá, quem mandou você carregar sua cama? Hoje é sábado. Aí ele, Nem viu não, que ele era o homem que estava... quem me curou, mandou carregar a cama. Mas quem foi que te curou? Não sei, eu sei que ele me curou. Essa questão da fé, ela vai além do que, né, as pessoas entendem sobre fé, né? De dizer, não, eu vou pedir com fé, eu vou acreditar muito que Deus vai dar. Imagina, a pessoa às vezes vai pedir uma coisa que não é pra pedir. Tipo o marido do outro. Ih, Já pensou? não, segundo o seu propósito. Isso, né? E tem gente que entende errado assim. Mas a fé, ela vai além disso, né? A fé, ela vai no profundo de você orar sabendo que se Deus te der, você vai ficar feliz. E se Ele não te der, você também vai ficar bem. Porque não é o propósito de Deus. A fé, ela te acalma. Acho que a fé caminha muito com descanso, né? E isso, ela te A acalma. fé, ela é o Você descanso. fala, né? não, Verdade. se Deus fizer, eu sei que tá difícil, mas eu sei que se Ele não fizer, Ele vai fazer outra coisa É. e eu vou conseguir sair dessa situação, né? Então a fé, ela traz descanso. Então tem muita gente, né? Outro dia alguém me falou, perturbadíssima. Ai, eu tô desesperada. Mas eu confio em Deus. Eu falei, não, você não confia. Eu confio sim. Eu falei, não, você não confia. Porque se você estivesse confiante, você não estava desesperado assim. Porque a fé, ela tem o resultado. E o resultado da fé é o descanso. É a paz. É a paz. É o descanso. Antes de você ter aquilo que você pediu, Você já está em paz. você já está em paz. Você já entregou ao Senhor, né? Isso. Isso, Você né? já entregou igual Ana. Já entregou. Eu não recebi ainda, mas já é seu, Jesus. É Eu verdade. anuncio, se for um não, é seu. E É você para a sua tem- glória, para a sua manifestação. Tem descanso Tem no coração. descanso. Você tem a certeza. Olha, vamos se ater um pouquinho a isso aí. Olha só. Quando Jesus está conversando com o paralítico de Betesda, ele está olhando para ele, certo? Quando Pedro conversa com o homem, ele está olhando para ele. E ele olha nos olhos de Jesus. Quando Eliseu está lá e o exército de Samaria cerca onde está Eliseu, o servo do Eliseu chega e fala, nós estamos cercados, e agora? Aí ele fala, Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele para ele ver. E o que ele vê depois? Ele vê que é um grande exército diante. O que a gente vê com isso? Que nós, como servos de Deus, precisamos fazer exatamente aquilo que nós assistimos à pregação do pastor Jefferson, que ele fala que para nós orarmos, para que Deus abra os olhos do nosso espírito. Entendimento. Porque na realidade o segredo está aí. Veja que o homem que olhou para Jesus, para o Pedro, ele não estava olhando com os olhos espirituais. O paralítico de Betesda também não, e o servo de Eliseu também não. Estava olhando circunstancialmente. Então, quando se olha com os olhos do Espírito, tudo acontece. É como É se onde entra a fé encaixasse, genuína. É. A gente consegue ver Encaixou. Jesus Encaixou, é mais isso aí. forte mesmo, né? Jesus, filho de Davi.
Ele E já aí- viu que ele era filho de Davi, já. Foi a primeira visão já que ela- profetizava. Ele já. já viu, ele viu com os olhos da fé. Ele, então, como é que pode? Né? Você lembrou bem, né? O Bartimeu era cego. Como é que pode Jesus, Já foi revelado filho no de Espírito. Oh, coisa Davi? linda, Ele não fala Zé. Jesus Nazareno. Jesus Ah, filho de na Davi, alma já dele viu ele bem. reconhecia Jesus. Ele era cego, mas estava enxergando com os olhos do Espírito. Oh, que coisa linda. E a primeira visão que ele tem, glória a Deus, quando ele abre os Ai, olhos que e vê, ele vê Jesus diante dele. Que coisa linda. Ele cego ainda já viu Jesus, né? E aí ele vê. Quando abre os olhos, a primeira cena que ele vê é o É rosto de Jesus. Jesus. Ah, Senhor. Oh, glória a Que a Deus. gente possa ter os nossos olhos abertos, a gente deve orar para que o Senhor abra os olhos do Espírito. A gente é homens e mulheres de fé. Precisamos aprender a viver realmente vendo as coisas de Deus com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Porque a gente ficar vendo com os olhos da terra atrapalha a gente demais. É, Tem hora que a gente fica igual peão. verdade. E as Desfoca. pessoas andam Isso, sendo porque, treinadas, né, pra viver assim, Isso, né? Andam porque sendo Deus está treinadas. falando, Deus está aqui falando. Olha, Rabi, é assim, nesse tom. E aí aquele barulho todinho dos meus sentimentos, aquela bagunça toda, e todo mundo gritando. E Jesus falando, vai por aqui. Só que eu tô aqui no barulho. E Deus, ele não vai levantar a voz para ficar no mesmo volume Você dos tem meus que se aquietar. problemas, isso, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar falando até que eu pare para escutar. Né? E aí o que ele faz? Ele abre, Os olhos. Os olhos. você abre a porta e ele entra. e você ceia com ele. E você se E aceita ele com com ele. você. E aí é esse momento de sentar e vamos conversar. Por isso que ele fala, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir. Vamos conversar como amigo. É o que a Rafa está dizendo aqui. Oh, Você está meu lá Deus. no barulho do mundo e não ouve Jesus falando. Ouve. Quando a gente faz o silêncio e aí a gente ouve ele Ô batendo. pai, mas às vezes, ó, eu tava pensando, quando eu trabalhava em evento, como enfermeira, às vezes tinha que aferir pressão e tava aquele barulho. Só que Deus me concentrava no que tava aqui, ó. Mesmo o barulho lá fora, o pessoal falava assim, mas você consegue escutar? Sim. Porque o ouvido já tava treinado a escutar, mesmo no meio do barulho. Mesmo no meio do barulho, o seu ouvido tá treinado a escutar a voz do Espírito E Santo. porque era aquilo que você queria ouvir. Sim. Isso. E a gente tem que querer ouvir a voz. Isso, porque muitas vezes a Glória gente a Deus. não quer ouvir isso, escutar. a gente não quer Né? A gente quer fazer a ideia foi essa. Não, A é. gente não- Não. Eu lembro que quando a minha mãe ficou internada, que a gente ficou orando, as 12 noites que a gente ficou orando por ela, a gente não queria ouvir um não. É, não Mas podia, nem podia ouvir, não. Não, mas o Senhor já tinha falado não, Tá, né? é. E a gente não queria ouvir. Mas quando a gente começou a parar e ouvir, que era um não, mas não é um não do fim. É um não do tempo daqui para uma nova vida, uma eternidade. Algo maravilhoso. Era o sim pra Era ela, o sim né? pra ela. Sim pra ela. Era A o sim gente pra é que é tão ela. egoísta que a gente não aceita o sim pra ela, né? Pro Jesus outro. estava lá chamando ela. Hoje, Ah, hoje, gente, hoje, fala, hoje, Agora Entrar no espírito peraí, não peraí, é peraí. fácil. Hoje nós soubemos de um irmão tão querido nosso, que morreu ano passado, em junho do ano passado, e a gente, Novinho. quer dizer, ele recebeu o sim do Senhor. Rabi. Você é o da... Olha lá, ela está sabendo agora. Meu Deus. Aí. Eu percebi porque eu vi uma notícia da filha dele que tava casando e aí vem o vídeo. E aí eu vi que quem tava entrando não era ele. Eu falei, Deve ter o sido que aconteceu? Aí fui olhando. Covid, porque ele era farmacêutico, É. né? Não Agora sei. você tem uma ideia, Não, né? né? A pessoa que é chamada, ela recebe o sim do Senhor. Sim. E que As sim portas do céu se maravilhoso. abrem para ele entrar, ele está chamando. Vem, recebe o sim do Senhor. Ele foi uma pessoa muito importante para nós. Nos acompanhando uma história da nossa vida que a gente não esquece nunca mais. Era o nosso líder de Principalmente- louvor. Às vezes eu tocava as músicas que eu não queria assim, ó. Ele falava, Principalmente pela maneira como ele armava uma barraca. Então, era uma pessoa Era maravilhosa. muito alegre. Mas estar com o Senhor, esse é, na realidade,
esse é o caminho de todos nós. E isso é abrir os olhos espirituais, né? Sim, para enxergar, Para enxergar isso. isso. Para enxergar isso. Para enxergar isso, precisamos entender que nós somos transitórios. Que nós não vamos construir muita coisa nessa terra, porque a gente não tem que construir na terra, tem que construir no céu. Aqui Deus nos dá o que nos falta. O nosso está na mão Deus do nos Senhor, supre, né? De cada um de nós. Ele nos supre, se Ele quiser nos dar riquezas para a gente poder usar para a glória do nome do Senhor, Ele vai nos dar. Mas não é esse o objetivo do Senhor. É nos preparar, porque nós temos uma eternidade inteira, né? Que não vamos precisar mais de enxergar as coisas com os olhos, porque os nossos olhos serão o mesmo. Então não vamos precisar mais de orar por um milagre, por uma cura, né? Porque nós já estaremos com o Senhor. Enquanto estamos aqui, clamamos ao Senhor. Então Ele quer que, enquanto estamos aqui, a gente já tenha os olhos como cidadãos do céu. Olhos do Espírito, né? Outra coisa que eu pensei aqui, sobre essa questão... eu até me perdi aqui. Eu não ia falar, porque a Rabi não sabia. Sobre a questão de você parar para escutar, para você ouvir Deus falar. E geralmente quando a gente está envolvido num problema, numa situação de dor, muitas vezes a gente sai e fala para um, aí fala para o outro, e fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Cada um tem uma sugestão. Isso. Talvez na intenção de que falando possa ser uma forma de resolver o problema. Aí já não, você já está manifestando que no teu coração não tem a fé. Você, na verdade, não está querendo escutar Não a tá. palavra de E Deus. ontem até o que o Marcel falou com a gente sobre o que ele passou, que ele não falou nada pra gente lá. E depois ele me explicou do porquê que ele curso quis. dentro de casa para se alimentar, mas ele não falou Não nada. falou nada. E ele falou pra mim, Ninguém. eu entendi que eu tinha, que era algo meu com Deus, que eu não tinha que buscar com as minhas mãos a solução. Eu fiquei esperando. E é tão tremendo como que Deus, Ele honra isso, esse posicionamento. Honra. Sabe? Né? Tem muita gente que vai falar, mas é orgulho. Não, tem momentos em que Deus mesmo fala pra gente, fica quieto. Fica quieto. Mas é Verdade. igual a viúva lá, que. Não, a viúva não, a Sunamita, que O filho o morreu. filho morreu. O pessoal perguntou assim, vai tudo bem? Tudo bem, Vai. tudo. Porque ela foi falar com quem era, com o profeta. Porque agora a gente fala diretamente com Deus, mas ela foi falar com quem tinha falado da promessa de Deus pra ela, com ele. Porque Então, quando ela chega para no as outras profeta, pessoas ela não falou nada. ela chega no profeta e ele fala assim, eu não te pedi, meu filho. Ela já chega Não então, te mas pedi, escolheu filho. nele já. Na cena, né? Aquela dor, tipo assim, eu não pedi isso, eu tive, aproveitei e agora foi Como levado. assim? Como assim, né? É. Imagina Não. sem entendimento disso assim, E né? no meio disso tudo, ela ainda conseguir ter a capacidade, né, de segurar ali, É. de Transparecer que Isso. Que tava tudo plena, bem. né? A gente, muitas vezes não é assim. Não, Às vezes mas muita olha, gente. por É igual muito menos aquele a filtro gente do se Instagram. desgala. Eu acho muito Olha a pessoa, importante. olha você a 1 quilômetro de distância, já Já sabe tá que chorando. Ixi, meu Deus, tá acontecendo com aquela pessoa. Mas o que eu Igual acho- da tempestade. Eu vinha no meio da madrugada. Eu abri aqui a porta e vim aqui na cozinha. Quando eu venho na cozinha, ele já vem entrando ali com o neném no colo e chorando. E chorando, mas o que foi, Liane? A sua casa que estampou? Ela, eu tô com medo. o que eu acho Eu vim importante- correndo pra debaixo da casinha da mamãe. Aqui tava pior do que... Tava. Aqui tava pior do que lá, mas aqui pra ela tava Mas é o bom, abrigo tá do perto pai, né? tá É, É o eu acho abrigo do pai. Se fosse pra morrer, era pra morrer todo mundo. Perto do O que pai. eu acho importante no testemunho do Marcel é que ele estava vivendo uma situação complicada, estava sem nada dentro de casa, estava numa situação difícil, ele olha e vê a necessidade do outro. Foi. E ele, ao invés de buscar algo para ele, o que ele Arrecadou fez? recursos Ele arrecadou outro. recursos. Precisando e não lançou Ele mão. precisando arrecadou, quando veio R$600 que ele conseguiu arrecadar, ele pega R$600, ele não pegou, por exemplo, 300 e ficou para ele e deu 300 para o outro.
Não, ele pegou tudo que ele arrecadou porque ele fez especificamente para isso. Isso dá uma lembrança que a gente vai lembrar aqui o que aconteceu, o que vai acontecer depois aqui. Ele pega lá e leva lá, né? Leva o dinheiro e dá para a pessoa que está precisando, ele sem nada em casa. O patrão dele, que paga religiosamente, todo dia 20, dia 14, no dia seguinte, pagou ele. Pagou antes. Deus honra. Senhor, né? Não, e ele sentou lá e falou, Deus honra. Como é que Senhor. ele falou? Foi engraçado, ele falou, né? O senhor quer que eu diga, né? O que o senhor quer que eu peça do senhor? Ele sentou lá no agora eu não tenho. Tá bom, senhor. Se o senhor quer isso, eu vou. Hoje eu não vou trabalhar, não vou Hoje eu levar vou o trabalhar, filho hoje eu não vou ter dinheiro para eu vou ficar gasolina. aqui tranquilo. Eu vou ficar em casa, porque eu não tenho mais o que O que eu fazer. vou pensar do senhor? E aí o patrão dele, ele falou pro Senhor, o patrão dele, pagou o salário. Gente, Isso me quem faz vai enxergar lembrar- Deus nisso? Faz eu lembrar de ter situações que eu passei assim, que eu olhei e falei, bom, não tem mais o que fazer. E comecei a glorificar Deus, porque eu já comecei a ver o livramento de Deus. Glória a Deus. Eu lembro o cara lá prendendo o documento do carro, Glória a o Ricélio Deus. chegou dentro do carro, eu estava glorificando a Deus. Mais uma vez ele vai fazer, glória a Deus. Eu consegui, né, enxergar aquilo, então é tremendo É isso. os olhos do Espírito. Não é porque a gente está nos braços do Senhor. A gente sabe que tudo que acontecer é dele. Isso é é por ele, é pra dele, ele. é ele quem vai cuidar, As ele quem pessoas vai olham pra nós e tratar. faz assim. Nossa, É. que louca. Que Está nos delícia. braços do Senhor, né? Mentira, não dá tanta calma assim. É. Mentira. Não, com certeza tem algum dinheiro É escondido uma aí coisa. embaixo, olha. Não tem. Porque a gente tem que aprender a olhar e ver a solução com os olhos do Espírito. Porque diz que a fé, olha só como ela fala, a fé, olha só, é o firme fundamento das coisas, daquilo que a gente espera. E a prova do quê? Que os nossos olhos carnais não veem. E o que espera, a certeza é os olhos do Espírito. Eu tenho a certeza do que eu estou vendo, de que eu vou receber. Os olhos da carne não enxergam nada, mas isso é a prova do que você não está vendo naquela hora, a solução. Essa é a fé. É como se a gente estivesse andando assim, igual aquelas brincadeiras, né? Que você pisa, aí vai aparecer a luzinha, né? A luzinha. Você pisa, vai aparecer a luzinha. Eu vejo assim, caminhar com Cristo é um passo de Sim, fé. é o passo de Você fé. dá o Cada passo, dia. depois ele põe a estrada. Você dá o passo, depois Isso, ele... é. E aí, ele é o caminho. Então ele sabe como fazer o caminho, porque ele é o caminho. É. Então não tem como a gente não dar o passo, o caminho não vir, a estrada não vir. É. Né? Não É. tem como. Se, por acaso, que a gente pensa assim, o Senhor dá uma ordem para Josué e fala, Josué, é o seguinte, você vai falar para os sacerdotes, os levitas, pegar a arca. E eles vão atravessar o rio Jordão em seco. Mas é o seguinte, o que vai ter que acontecer? Quando eles colocarem a planta do pé deles na água, o rio Jordão Jordão vai vai se abrir. Todos Agora eles. você tiveram que imagina, pôr a planta, imagina ele tava na Josué, frente. Uma Josué, arca, né? que era um homem de nossa. visão. O Josué era um homem de Já foi visão todo mundo. do Espírito. Ele chegava com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne. Mas os sacerdotes, os levitas, não enxergavam com os olhos do Espírito. Agora você imagina, Josué sabia. Agora, eles ali ouvem então, ó, o Senhor falou para fazer isso assim, assim, Tem assim. que crer daí. E só aconteceu quando a planta do pé. Deus podia fazer, abrir antes? Podia. Mas é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Precisamos aprender a enxergar e ver exatamente aquilo que Deus estabeleceu pela fé. E que vai acontecer. Quando a gente fala sobre o resultado da fé, ela não marca, o resultado da fé não marca a hora, nem o momento para a resposta chegar. A gente tem que acreditar. A gente tinha um livrinho, um livro chamado Pérolas do Espaço, e que conta lá que o
pai e o filho ficaram náufragos no mar. E aí o pai vira para o filho e fala para ele, olha, eu vou buscar socorro e você fica aqui me esperando. Só que ele foi buscar o socorro e passou 1, 2, 3, 4, 5 horas, quando estava anoitecendo. Você está esperando quem? O que você está esperando? Ele não vai vir. Vem tudo isso na mente. Mas ele esperou o pai, porque meu pai disse que vem. Ele vem. Lembra dessa história? Mais ou menos. É. E aí, meu pai, esse livro é maravilhoso. Ele não ficou segurando numa rocha, nada disso, ele ficou boiando. Foi. Esperando o pai. Tinha até o desenho, porque é um livro antigo, isso. tinha até o desenho dele. Ele boiando. É tão antigo que já deu até cupim. Esperando. E o diabo vem nessa hora tentando dissuadir de que não, o pai foi embora, sumiu, não vai voltar mais. Ele acha até que você já morreu. Não, meu pai falou que ele vem. E quando chegou já de noite, o pai veio buscar. Porque assim ele queria. Assim é nós também. Ele pode chegar agora, vir buscar a gente. a cura pode ser imediata, como pode ser daqui amanhã, como pode ser daqui por um pouquinho, né? Ela Porque a vem gente vai e volta. Cabe a nós é descansar, né? descansar no Senhor. Né, Ele é a nossa esperança. És a minha âncora. Ah, isso é maravilhoso. Então é a esperança que me mantém firme, a esperança em Cristo, a esperança E o em que Jesus. produz a esperança é a tribulação. São as provas. É o que produz a esperança. Mas é igual o povo fica orando. Ai, Senhor, me dá paz. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá sabedoria. Então, Deus prepara situações para que você exerça tudo isso. Porque pelo Espírito ele gera, E né? aí entra a paz que só ele pode dar. Sim. Gente, Olha nós vamos falar Já? tão gostoso já, Nossa! tão saborosa a palavra do Senhor. Esse momento, ele é ímpar. Ele é ímpar. Porque quando a gente entra na hora da janela aberta para desfrutar da presença do Glória Senhor, a Deus. e a gente encerrar aqui, disse assim, todos ficaram perplexos, espantados e muito admirados com o que tinha acontecido. Isso é o que acontece. Quando o resultado da fé acontece, as pessoas ficam Deus nos admiradas. surpreende, Ele né? nos surpreende. Deus nos surpreende. Oh, glória. Quem sabe que interessante aqui, pastor, sem querer. você me Não, deve, tudo bem. Que agora me chamou a atenção, né? Que fala assim, que em seguida, caminhando, ele foi louvando a Deus, né? E entrou e depois viram ele caminhando e louvando. Então assim, ele não parou de adorar. Não. Sim. Ele não parou, ele se levantou adorando, continuou caminhando, entrou no templo adorando. Adorando. É igual quando a gente Mas é olha batizado só. com o Espírito Santo, que a Quem- gente não quer quem- parar de falar em língua. Então eu ficava falando, não queria parar de Pedro e falar. João não falaram para ele, olha, agora você agradece a Deus, agora você louva a Deus. Ele antes, as palavras dele eram assim, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. E aí quando ele recebe esse impacto da presença do Senhor e da cura, ele salta e no seu espírito ele começa a adorar. Jorge, tem outra coisa. Né? Uma pessoa aleijada não podia entrar no templo. Não podia. Porque pessoal com defeito. Não É, podia. Com defeito. defeito não podia. É verdade. Oferecer Exato, sacrifício, participar do sacrifício, nada disso. E ele entrou andando. Aí ele podia. Podia. Gente, é muito bom. Isso aqui é grande, vai longe. Mas olha o seguinte. Quarta-feira que vem, a gente está aqui de novo. E você é o nosso convidado. Vê aí, se você que vai ver posteriormente, vê se alguma coisa faltou, se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, manda para nós. Né? Nós estamos aqui para a gente poder conversar, um bate-papo que nós estamos tendo um com o outro. E eu quero dizer para você o seguinte, como isso aqui é algo amador, o nosso celular ali, a nossa filmagem é amadora. Eu tenho que levantar daqui e sair daqui e desligar enquanto elas estão aqui no blá 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 tomando o seu cafezinho. Então eu vou fazer isso, mas antes de tudo eu quero agradecer a companhia de todos. Né? Principalmente agradecer a Deus pela presença dele tão maravilhosa, Oh, glória. por esta oportunidade que Aleluia, ele nos dá Jesus. de estarmos aqui na presença do Senhor. Que Deus abençoe você. Quarta-feira que vem
aqui às 15 horas. Se você mora aqui na região, não tiver o seu local para adorar o Senhor e quiser também estar na sexta-feira, no domingo às 19 horas, nosso culto ali em frente ao posto Frediani. Se quiser, as portas estão abertas. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Toma um café. Isso. Comer bolo, vamos. Comer bolo, Cida. Nem vão te convidar.